Glória a Deus. Agora vamos preparar o nosso coração, vamos ouvir a palavra de Deus, a exposição das Sagradas Escrituras. Por isso, abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo de número 6. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos de número 1 até o versículo de número 6. Acompanhe comigo a leitura, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, a Ti damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pedimos, ó Deus, para que o Senhor fale conosco nessa manhã, para que o nosso coração seja ministrado pela palavra do Senhor, ó Deus, e que possamos, no nome de Jesus, ouvir a Tua doce voz falando conosco. Nas nossas casas, nos reunimos para cultuar ao Senhor, porque a igreja não está presa a um lugar físico, mas a igreja está espalhada, ó Deus, cultuando, louvando ao Senhor. E pedimos, por misericórdia e graça, fala ao nosso coração, que essa palavra, ó Deus, possa encontrar lugar, guarida, morada dentro de nós, que ela traga consolo, conforto, mas também nos confronte a vivermos uma vida mais santa, mais pura, uma vida, ó Deus, mais ousada na sua presença. Que essa palavra venha gerar em nós, ó Deus, intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós estamos diante de um texto maravilhoso. Um texto que fala de Elias. Elias foi um profeta, profetizou sobre a nação de Israel. Nessa época, a nação de Israel está dividida. Nós temos o reino do norte e o reino do sul. Nós passamos por um período em que todo o povo de Israel, as 12 tribos estavam juntas. Foram 120 anos de Reino Unido. Saul reinou 40 anos, Davi reinou mais 40 anos e Salomão 40 anos. Quando o filho de Salomão assume o poder, Roboão, divide-se o reino. Aproximadamente no ano 930 a 951 a.C. O reino de Israel fica dividido com 10 tribos no norte e 2 tribos no sul. O reino do norte passa a se chamar Israel, e a sua capital é Samaria. O reino do sul fica se chamando Judá. Nós estamos no reino do norte. O reino do norte é um reino onde teve vários reis, e nenhum deles amou verdadeiramente o Senhor. Nenhum deles buscou verdadeiramente o Senhor. Elias, o homem que nós estamos falando, a sua vida nos inspira. Elias enfrentou momentos difíceis na sua vida. Elias teve que suportar uma grande calamidade agrícola. 3 anos ficou sem chover. Não nasceu nada. Não tinha verdura, não tinha legumes. Elias teve que suportar e enfrentar os profetas de Baal. Profetas esses que adoravam deuses estranhos. Elias passou a espada, os profetas de Baal, quando ele teve um desafio, e Deus enviou fogo do céu, consumiu o sacrifício, e Elias matou os profetas de Baal. Quantas experiências Elias teve. Elias, através dele, Deus ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Outras experiências que Elias teve, que marcou o seu ministério. Mas Elias não é conhecido como um milagreiro. Elias não é conhecido como um guerreiro ou como um atleta.
Elias é conhecido como um homem de oração, porque diante das mais tensas dificuldades da sua época, Elias orou ao Senhor. Observe o momento que Elias está vivendo e o contexto da sua vida. Quem é o rei? É Acabe. Acabe, todos os seus antecessores, 6 reis vieram antes dele, todos fizeram o que era mal perante o Senhor. Jeroboão produziu ídolos, Nadab foi um malfeitor, Baasa, um assassino, Elá era um bêbado, Zinri assassinou Elá. E o pai de Acabe, no livro dos Reis, capítulo 16, o versículo de número 25, diz que Omri fez o que era mal perante o Senhor, pior que todos quanto foram antes dele. Esse é o pai de Acabe. Mas observe o capítulo ainda de número 16, o versículo 29. Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Omri, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. Versículo de número 30 e 33. Fez Acabe, filho de Omri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Acabe foi um homem que desagradou o Senhor. Acabe pecou contra o Senhor. Se não bastasse tudo isso, ele casou com uma mulher que adorava o Deus Baal. Ele casou com Jezabel, uma fenícia, uma idólatra. E Acabe se tornou também um idólatra. Acabe era um homem mau, casado com uma mulher idólatra. Acabe fez tudo o que fez e desagradou o Senhor. Esse é o momento que Elias está vivendo, em que o rei se distanciou de Deus, mas Elias continua firme, sendo uma voz profética na sociedade, sendo uma voz de Deus naquele mundo. Tudo estava indo de mal a pior. As pessoas haviam se esquecido do Deus de Israel. As pessoas haviam abandonado as Sagradas Escrituras, a lei de Moisés. O pecado era trivial, parecido com os nossos dias. Hoje nós só falamos da pandemia, do coronavírus, mas esquecemos que o problema do homem é maior do que esse, é o pecado. A nossa sociedade está se deteriorando. Nós estamos cometendo todos os tipos de pecado, e a igreja tem que se levantar contra isso. Ela tem que trazer uma palavra de consolo, de conforto, mas ela tem que confrontar, ela tem que ser uma voz profética nos dias de hoje. Nós temos que levantar a bandeira e dizer que só há uma solução, e é Jesus Cristo. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. As pessoas estão confiando no dinheiro, no poder, nos governantes. Elas deveriam confiar somente no Deus Todo-Poderoso. Então, diante desse quadro, dessa sociedade, Elias se levanta como uma bandeira, a voz do Senhor Deus Todo-Poderoso. Podemos tirar algumas lições da vida de Elias. A primeira delas é que Elias realmente confiava e conhecia Deus. O verso de número 1 do capítulo 17, há uma afirmação, há uma profissão de fé de Elias. Ele diz: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, disse ao rei: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel. Todas as palavras aqui são importantes para nós, mas eu quero destacar duas. Primeiro é a expressão que Elias usa: tão certo como vive o Senhor. A palavra que aparece aqui, Senhor, é a ideia do Deus Todo-Poderoso. É o Jeová. O seu nome é impronunciável, mas ele é o Deus Todo-Poderoso. É o mesmo nome que Deus cita a Moisés na sarça ardente. É o Deus da aliança. É o Deus que fez uma aliança com a nação de Israel. É esse Deus que Elias serve e que Acabe abandonou. Não é qualquer Deus. É o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que cuidou de Abraão, que cuidou de Jacó, que cuidou de Isaac. É o Deus que falou com Moisés na sarça ardente.
É o Deus que enviou as 10 pragas no Egito, que tirou do Egito o povo, abriu o Mar Vermelho e o povo passou a pé enxuto. É o Deus que cuidou 40 anos do povo no deserto, mandando maná, mandando codornizes, tirando água da rocha. É o Deus que abriu o Rio Jordão e fez o povo passar a pé enxuto para conquistar a terra prometida. Foi esse Deus que deu vitória à nação de Israel, quando eles entraram na terra prometida, tiveram que guerrear com exércitos maiores, mais bem armados do que eles, com gigantes. É esse Deus que na época dos juízes, toda vez que o povo estava em escravidão, Deus levantava um juiz e salvava o povo. É o Deus Todo-Poderoso, é esse Deus que Elias serve. Esse é o nosso Deus. Nós não podemos nos esquecer desse Deus, temos que conhecer mais desse Deus Todo-Poderoso. É o Senhor que está no controle da história, é o Senhor que governa esse vírus, é o Senhor que governa todas as coisas. Conhecemos Deus verdadeiramente? Como Elias está proclamando, como Elias está dizendo, o próprio nome de Elias significa meu Senhor, meu Deus Todo-Poderoso. Esse é o meu Deus. É o Deus que tem a história nas suas mãos. É o Deus que tem a última palavra nas suas mãos. Esse é o Deus que nós servimos, tão certo como vive o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da aliança. Agora, há uma outra palavra que nós precisamos destacar. Ele vive, tão certo como vive. Olha o que Elias está proclamando para o rei Acabe, que Baal é um Deus morto. Baal era o Deus da fertilidade, era o Deus das águas, era o Deus que trazia bonança, prosperidade. Mas 3 anos e meio, não caiu uma gota de água. 3 anos e meio que a chuva não vem. Onde está Baal? Onde está o Deus Baal que não manda chuva, que não manda prosperidade? Quem vive é só o Senhor, porque é Deus que controla todas as coisas. É isso que Elias está dizendo a Acabe. Elias está dizendo que o estilo de vida de Acabe é uma negação ao Deus vivo todo-poderoso. Acabe estava servindo a deuses pagãos, deuses que estão mortos, que não vivem, que não têm poder. Mas Elias não. Ele serve um Deus vivo. E esse Deus que Elias serviu é o nosso Deus hoje. Hebreus vai dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. É o nosso Deus. Por isso nós podemos acalmar o coração, por isso nós podemos continuar a nossa caminhada, por isso podemos continuar a vida, porque servimos um Deus vivo, que ouve as nossas orações. Agora observe que pelo fato de Elias servir o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, 3 coisas são importantes. Por Deus ser um Deus vivo, forte, todo-poderoso, Ele cumpre sua palavra. Olha o versículo de número 1 do capítulo 17. Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Deus cumpriu a sua palavra. Deus é o Deus que cumpre as suas palavras. Não importa, amados irmãos. Tudo aquilo que as Escrituras falou vai se cumprir. Quando a Bíblia fala de julgamentos, quando a Bíblia fala nos alertando que temos que andar em santidade, viver confiando em Deus, não são palavras vazias, vai acontecer. Nós temos que colocar em ordem a nossa casa, a nossa vida. Nós temos que servir a esse Deus verdadeiramente. Devemos levar isso ao pé da letra. Deus cumpre a sua palavra. Porque Deus vive e é o Todo-Poderoso. Ele cumpre a sua palavra e cumpre as suas promessas. O versículo de número 2 diz assim: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Queride, fronteira ao Jordão. Olha o que o Senhor vai dizer para Elias: beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. O versículo de número 5, foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Queride, fronteira ao Jordão. O que acontece no versículo de número 6? A palavra de Deus se cumpriu, a promessa do Senhor se cumpriu. Deus falou para Elias: eu vou te sustentar.
Você vai beber a água da fonte. Os corvos vão levar alimento para você. Deus cumpriu a sua promessa. Esse é o Deus que vive, o Deus Todo-Poderoso. É o que cumpre a sua promessa sobre as nossas vidas. Deus prometeu que estaria conosco todos os dias. Ele não falou que estaria conosco só nos dias fáceis. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Isso é fato, e nós temos que crer na sua promessa. Se nós nos arrependemos verdadeiramente, Ele perdoa os nossos pecados, Ele conserta as nossas falhas, porque Ele cumpre a sua promessa. Tão certo como vive o Senhor. Nós precisamos conhecer esse Deus verdadeiramente. Agora, Deus cumpre a sua palavra, Deus cumpre as suas promessas, e Deus cuida do seu povo. Deus cuidou de Elias, assim Deus cuida de nós. Assim como Deus cuidou do povo no deserto, mandando maná, codornizes, tirando água da rocha, assim Deus cuida de nós. Nós não podemos ficar ansiosos, nós não podemos ficar atormentados. Como que vai ser o dia de amanhã? O dia de amanhã pertence ao Senhor, e se ele pertence ao Senhor, Ele é que cuida de mim. Deus cuida de nós, e nessa palavra temos que descansar. Apesar da seca que assolava Israel, Deus cuidou de Elias. Apesar de toda a turbulência da nação de Israel, Deus não se apartou de Elias. Deus cuida de nós. Deus não vai se apartar de nós. Deus protege aqueles que pertencem a Ele. Ainda que venhamos sofrer nessa vida, nada e ninguém vai nos tirar das mãos do Deus Todo-Poderoso. Sua casa, sua família está debaixo do cuidado de Deus. Mas há uma segunda lição para nós. Elias confiou e orou no Deus que vive. Elias buscou ao Senhor. Tiago, capítulo 5, versículo de número 17, eu quero ler esse texto. Tiago 5, 17 diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não chorou. Versículo de número 18, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Amados irmãos, essa palavra nos ensina que Elias confiou no Deus que vive e cuida também de nós. Em dias ruins, Deus está com a sua forte mão, poderosa mão sobre as nossas vidas. Viver para Deus em dias ruins significa orar mais. Significa confiar mais em Deus. Porque confiar em Deus quando tudo está bem é fácil. Mas nós temos que confiar em Deus quando tudo vai mal. Se apegar ao Senhor, quando não temos mais saída, quando não há mais esperança, confiamos em Deus. Essa tem que ser a nossa bandeira. Nossa confiança tem que estar pautada no Senhor. Antes de Elias ir conversar com Acabe, ele se prostra diante de Deus. Antes de Elias se prostrar e cair de joelhos na frente de Acabe para falar com Acabe, ele já se prostrou diante do Senhor, ele já orou ao Senhor, ele já recebeu a palavra do Senhor de que a chuva virá. Confiança. Precisamos confiar e orar mais. É tempo de fechar a porta do nosso quarto, caímos de joelhos na presença do Senhor. Nós temos que sair desse tempo mais íntimos de Deus. Nós temos que sair desse tempo mais confiantes em Deus. Precisamos confiar no Deus Todo-Poderoso. Precisamos orar mais. Temos que bater mais na porta dos céus, para que o Deus Todo-Poderoso nos escute. É uma promessa de Deus. Deus prometeu que iria nos escutar, nos ouvir. Como está a sua vida de oração? Será que você tem confiado no Deus Todo-Poderoso verdadeiramente? Tem colocado e depositado diante de Deus a sua confiança, o seu coração, a sua vida, a sua família? Confiamos em Deus. Essa é a diferença daqueles que amam o Senhor e daqueles que não amam o Senhor. Agora, há uma terceira lição para nós. Elias, além de conhecer o Deus verdadeiro, além de confiar e orar a esse Deus verdadeiro, Elias obedeceu e permaneceu na palavra do Senhor. Observe comigo, voltando lá para o livro dos Reis, capítulo 17, o versículo de número 5, diz assim: foi
pois e fez segundo a palavra do Senhor. O que Deus falou com Elias? Que Elias deveria se retirar, deveria ir para a torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Deveria ficar ali, bebendo daquela fonte de água, porque ali Deus iria enviar os pássaros, os corvos, para que pudesse trazer um alimento, um mantimento. É diante dessa palavra que Elias obedece a Deus. Você já parou para pensar? Deus falar para você sair, ficar trancado ou ir para uma fazenda, para uma chácara, para o meio do mato, e dizer, olha, você não se preocupa, porque todos os dias eu vou mandar os pássaros levar alimento para você. Uma loucura. Mas Elias conhece Deus. E Elias então confia no Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele obedeceu a palavra do Senhor. Elias fez segundo a palavra de Deus. Amados irmãos, parece simples, mas às vezes as coisas simples são as mais difíceis. O que Deus requer de nós é a simplicidade em obedecer a sua palavra, em obedecer a palavra do Deus Todo-Poderoso. Elias obedeceu ao Senhor. Elias proclamou o julgamento a Acabe por ordem de Deus. Ele foi até o rei, que tinha poder para matá-lo, e ele vai proclamar o julgamento a Acabe. Elias obedece a Deus em todas as instâncias. Assim tem que ser a nossa vida. Nossa vida tem que ser uma vida de obediência. Nós temos que permanecer na fé. Não podemos obedecer hoje e desobedecer amanhã, não. Obedecer ao Senhor todos os dias. Elias ficou onde estava porque sabia que Deus estava com ele. Nós devemos obedecer ao Deus Todo-Poderoso. Nós devemos fazer uma análise da nossa vida. Será que temos vivido uma vida de obediência ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Israel? Eu quero chegar ao final dessa mensagem e dizer 3 coisas. Pelo fato de Deus ser um Deus vivo, Elias foi capaz de orar para ele, sabedor de que o Deus vivo ouve a sua oração. Assim, o Deus vivo, o nosso Deus, ele ouve o nosso clamor. Oramos em nome de Jesus, com fé, com a certeza que a nossa oração ela não é vã. Ela está sendo ouvida pelo Deus Todo-Poderoso. Pelo fato de Deus sempre cumprir a sua palavra, Elias teve uma palavra que podia obedecer. Ele sabia que aquilo que Deus fala, Deus cumpre. Aquilo que Deus promete, Deus faz. Então nós podemos acalmar e descansar. E crer e obedecer no Deus que não volta atrás, mas cumpre sua palavra. Pelo fato de Deus cuidar do seu povo, Elias pôde experimentar a provisão de Deus. Quando Elias obedeceu ao Senhor e foi exatamente para o lugar que Deus mandou, ali Deus trouxe a provisão dele. Você quer viver a provisão de Deus? Esteja no centro da vontade de Deus. Você quer ter a provisão de Deus na sua casa? Obedeça a palavra de Deus. Confie em Deus. E que você possa viver debaixo da poderosa mão do Senhor. Amados irmãos, que a boa mão do Senhor acompanhe a sua vida. Que você possa descansar. Que você possa crer. E que essa palavra possa atrair cada vez mais você à presença de Deus. Para orar mais, confiar mais, obedecer mais o Deus de Israel, o nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Eterno Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor cuida de nós. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado porque a vida de Elias nos inspira a confiarmos mais no Senhor, a obedecermos mais o Senhor. Se conosco, abençoe cada um dos meus irmãos, cada uma das minhas irmãs, que a boa mão do Senhor esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém.